Boa noite, pessoal. Estávamos aqui em uns ajustes finais, não conseguimos resolver tudo. Tinham algumas pessoas querendo entrar e acabou não dando certo, mas a gente vai começar, porque queremos muito falar sobre esse assunto. E o nosso webinar aqui vai estar sendo gravado e depois a gente envia isso para todo mundo que infelizmente não conseguiu acessar, né? Estamos todos nessa onda das novas tecnologias e tentando nos adaptar, inclusive nós, tá? Mas antes de começar, eu queria aqui primeiramente agradecer o convite, né, do escritório Rego Carvalho Gomes, na pessoa do Dr. Bertoldo, que me convidou para mediar esse debate que eu tenho certeza que vai ser riquíssimo. E queria também aqui começar apresentando os nossos debatedores de hoje. O Dr. Bertoldo, advogado, diretor do Instituto Maranhense de Estudo sobre Responsabilidade Pública, mestrando em Ciências Jurídicas da Universidade Portucalense e pós-graduando em Direito Eleitoral pelo TRE em parceria com a UFMA. Dr. Aidil Carvalho, advogado, diretor financeiro do IMERP, mestrando em Ciências Jurídicas da Universidade Portucalense e pós-graduando em Direito Eleitoral pela UFMA, ou em parceria com o TRE também. E o Dr. Eduardo Gomes, advogado, especialista em Direito Eleitoral e Direito Público. Sejam os três muito bem-vindos. E queria também explicar para quem está participando aqui qual a metodologia que a gente vai usar hoje, né? Nossa ideia foi trazer algo diferente e fazer essa explicação e esse bate-papo de hoje com base em alguns casos concretos, né, que a gente vai mostrar aí para vocês, situações reais fora do estado do Maranhão, né, que nós vamos usar para comentar, né, e não para julgar ou, como a gente fala, apontar o dedo, e sim para comentar e fomentar o nosso debate. E eu queria aqui, na verdade, começar passando a palavra para o doutor Aidil. Antes de começar a falar sobre eleição, doutor Aidil, eu lhe pergunto, afinal, né, vamos ter nossas eleições na data que foi marcada e esse adiamento, teremos ou não? Eu sei que não, passa a palavra para o doutor. Boa noite, doutora Mise. Boa noite, doutor Bertoldo, doutor Eduardo. É um prazer estar aqui essa noite com vocês discutindo sobre o direito eleitoral e sobre essa participam direta ou indiretamente das eleições. Em primeiro lugar, agradecer aos participantes. A gente realmente teve esse problema aí na questão do link, mas o importante é que nós estamos aqui e todo esse webinar vai ser disponibilizado em um link, está sendo gravado e nós iremos disponibilizar. O intento, né, da nossa conversa de hoje é justamente discutir os limites, né? O nosso tema é qual o limite, né? Nesse tipo de pandemia, muitos limites estão sendo ultrapassados e muitas regras estão sendo flexibilizadas. Entre elas, né, doutora Misa, respondendo a sua pergunta, teremos ou não eleição, né? Já entrando na resposta da sua pergunta, teremos sim eleição, né? A eleição ela faz parte de um sistema democrático, né? Não existe democracia sem eleições e por conta disso as eleições elas têm que ocorrer, né? O problema é que hoje nós vivemos em uma pandemia, né? Uma pandemia que se espalha rapidamente e que você se contamina pela simples possibilidade de se aproximar de outras pessoas. Então o que se tem discutido hoje é como se fará essas eleições, né? A realização da eleição, ela sem dúvida vai ocorrer, porque faz parte do nosso processo democrático a escolha dos representantes. No entanto, o que se tem discutido muito é de que forma faremos as eleições. Nós adiaremos as eleições, nós prorrogaremos os mandatos, nós faremos eleições virtuais. Isso são dúvidas que estão aí hoje e que estão sendo discutidas. Ontem, o TRE do Maranhão fez um seminário, né, fez um congresso de direito eleitoral. Queria, inclusive, deixar registrado aqui o brilhantismo do congresso, né, com excelentes participantes, grandes números do direito eleitoral do Brasil, né, e nesse congresso se discutiu muito a questão de como serão feitas as eleições. E me chamou muita atenção, doutora Mise, doutor Bertoldo, doutor Eduardo,
as sugestões que foram apresentadas pelos palestrantes. Então, surgiu, por exemplo, propostas de fazer as eleições por horário. Então, de manhã, a gente sabe que quem costuma ir votar de manhã geralmente são as pessoas mais velhas. Isso é um costume que as pesquisas já mostram. Né? As pessoas que estudam a questão do horário das eleições, elas sabem que quem vai de manhã geralmente são as pessoas mais velhas. Então, as pessoas, será que não compensaria se fazer uma votação por horário? De manhã votariam os idosos e de tarde as pessoas mais jovens? Isso é uma discussão. Né? O segundo ponto, vamos adiar as eleições. Hoje à tarde, né, eu estava assistindo a CNN ainda há pouco, o ministro Luiz Alberto Barroso, que é presidente do TSE, estava com o presidente da Câmara e com o presidente do Senado. Né? Estava com o Rodrigo Maia e com o Davi Alcolumbre. Estavam justamente discutindo isso. Né? A pauta da conversa era o adiamento das eleições. Então, assim, eu sei que é uma questão muito tormentosa, né? Teremos eleições, vai depender muito de como será a curva da pandemia no Brasil, e a ideia é que essa eleição aconteça ainda esse ano. Por quê? Porque prorrogação de mandato, isso daí ele fere um pouco a cláusula constitucional. Em que sentido? Aqueles prefeitos que se elegeram no pleito de 2016, eles não se elegeram para um mandato de 6 anos, eles se elegeram para um mandato de 4 anos. Então, a mudança desse período do mandato se violaria a própria confiança que o eleitor depositou na urna, naquele candidato. Então, eu acho que essa hipótese ela não é a hipótese protagonista nesse momento. E já passando para o segundo ponto, né, o que torna as eleições o problema mais próximo da gente, porque as eleições, a priori, é em outubro. Né? Tem a questão das convenções partidárias. Né? As convenções partidárias... Como que isso vai acontecer, né? Pois é, como vai acontecer as convenções partidárias? Essa resposta aí a gente já tem, né? O TSE já nos deu essa resposta, diferentemente da data da eleição, que a gente ainda não sabe quando vai ser. As convenções partidárias serão hoje realizadas no ambiente virtual, da forma como a gente está aqui hoje, né? Com dificuldades que a gente sabe que tem, nós mesmos tivemos aqui nossas dificuldades, mas o ambiente das convenções partidárias será esse aqui. As pessoas estarão lá reunidas em um aplicativo que o TSE disse que será por conta do partido, né? O partido escolherá o aplicativo que quiser, isso é uma questão interna, e os atos dessas convenções provavelmente ficarão gravados, né? Porque como terá ata, né? As convenções partidárias elas são formalizadas por atas assinadas pelos filiados. Então, como não terá mais essas atas, porque logicamente os filiados não estarão presentes para assiná-la, eu entendo que a alternativa será realmente gravar as convenções partidárias e botar isso sob a fiscalização da Justiça Eleitoral. Então, rapidamente, são essas, né, a introdução que a gente apresenta para todos, para que a gente comece realmente a discutir os limites, né, dos candidatos aí para a eleição. Mas perfeito. Antes da gente entrar, né, é interessante ter essa introdução, né, sobre como está esse cenário hoje, né? Esperamos que as coisas melhorem e não tenhamos aí novas mudanças. Mas eu vou passar aqui, então, para um primeiro caso que a gente quer analisar, lembrando novamente que foram situações tiradas de fora do estado do Maranhão e casos que estavam públicos, né? E eu passo a palavra aqui, na verdade, para o doutor Bertoldo. Doutor Bertoldo, a gente vê aí, esse é mas é comum que a gente veja isso hoje nas redes sociais, né? Esse tipo de comportamento, esse tipo de postura. Aqui a gente vê, né? Além, político em cargo público não deve ser bajulado, mas cobrado. Ele está com alguns... Boa noite, doutora Miss. Boa noite. Doutor, o que é que o senhor acha desse tipo de postagem? Boa noite. Primeiramente, quero dar boa noite a todos, dizer que tivemos um pequeno problema, mas superamos e, como a doutora Miss falou, esse evento ficará gravado posteriormente no YouTube e poderemos depois compartilhar com diversas pessoas. Quero agradecer, doutora Miss, quero agradecer ao escritório Gomes Gedeon também pela parceria, e é o primeiro de muitos que realizaremos.
Bom, essa questão aí é muito interessante, essa propaganda aí é muito interessante. É muito comum hoje em dia, na internet, a gente verificar, nas redes sociais, no WhatsApp. Mas antes de entrar nesse caso específico, eu queria fazer um levantamento sobre o 36A, um estudo sobre o 36A. O 36A da lei eleitoral, ele sofreu uma mudança significativa em 2015. Naquele momento, o Brasil ele vivia a questão da Lava Jato, vários deputados sendo presos, e o Congresso Nacional, para dar uma resposta à população, ele diminuiu o prazo das eleições de 90 dias para 40 dias. Ele passou, a intenção do Congresso Nacional foi baratear as eleições. Então, ele reduziu o pleito eleitoral de 90 dias para 40, que foi a mini-reforma eleitoral de 2015. E, ao mesmo tempo que ele barateou as eleições com a redução do período eleitoral, ele flexibilizou os atos de pré-campanha. Então, houve uma alteração no 36A que passou a prever o seguinte, que não se considera propaganda antecipada a exaltação das suas qualidades pessoais, você trazer as suas propostas, inclusive você pode até fazer menção à sua futura pré-candidatura, desde que não ocorra o pedido explícito de voto. Então, nessa propaganda especificamente, nós não verificamos o pedido de voto. O que é que o candidato está dizendo? Que ele vai gerir a cidade com base em critérios técnicos e informações. Então, a priori, essa propaganda ela não seria irregular. É importante falar um pouquinho mais, doutora Miss, do 36A, o que é que o candidato pode fazer na pré-campanha? Ele pode participar. Oi? Não, perfeito. Ele pode participar de entrevistas. O pré-candidato pode participar de entrevistas na televisão, na rádio, na internet, desde que essas emissoras verifiquem o tratamento isonômico entre os pré-candidatos. Ele também, o partido político, pode realizar seminários, congressos, para discutir, importante se diga, ideias partidárias. Ele pode também realizar as prévias partidárias, bem como o parlamentar, o vereador, o deputado, ele pode divulgar suas atividades parlamentares. Olha, eu fiz esse projeto de lei, eu trabalhei pela essa cidade, lembrando, desde que não haja um pedido explícito de voto. Outro ponto muito importante, que é o inciso 5 do artigo 36A. Ele pode também, o eleitor, não só o pré-candidato, mas o eleitor, ele pode também divulgar o seu posicionamento pessoal sobre determinado pré-candidato. Sim. Principalmente na internet. E é importante dizer que a resolução 23.610 do TSE, que foi aprovada em 2019, que irá valer para as eleições de 2020, ela diz que esse posicionamento pessoal sobre questões políticas, ela pode ocorrer no WhatsApp, ela pode ocorrer no Instagram, em diversas redes sociais, em blogs. Só que é importante que a gente verifique também que essa propaganda, essa manifestação, ela não pode conter o pedido de voto, também ela não pode ferir a honra e a imagem de pré-candidatos. Que aí nós teremos a propaganda antecipada negativa, que é punida pela Justiça Eleitoral. E outra coisa importante, doutora Miss, que é novidade no direito eleitoral, inclusive foi uma sugestão do WhatsApp, do Facebook. Ele sugeriu ao TSE para incluir na resolução a proibição de disparo em massas. Então, foi uma sugestão do Facebook, junto ao TSE. Nós sabemos na eleição de 2018 que foi um problema, inclusive hoje existem ações judiciais tratando sobre o tema, inclusive a nível nacional. Então, o Facebook pediu e o TSE expressamente passou a prever na sua resolução a proibição de disparo em massa. Que isso aí merecia um tema para a gente debater. Só para isso, né? Com certeza. E outra vez. E, por fim, falando mais um pouco do 36A, aproveitando aqui o ensejo desse caso, você pode também realizar as vaquinhas eletrônicas. A partir de 15 de maio já está permitido a vaquinha eletrônica. Finalizando aqui, doutora Miss. Então, nesse caso aí, eu não vejo problema nenhum, não tem pedido explícito de voto, o candidato apenas está divulgando a sua pré-candidatura e o que
que é que ele está falando? Que se foi eleito, irá administrar a cidade com base em critérios técnicos e informações importantes para melhorar o resultado da gestão pública. Então, aí está ok. Lembrando, não pode ter o abuso. Ele também não pode contratar, doutor, acho que iremos falar mais adiante, ele também não pode contratar uma empresa para desenvolver a imagem dele, impulsionar diversos conteúdos. Nesse caso específico, está ok a propaganda. Perfeito, doutor, e eu concordo. Porque também tem a questão do excesso de gastos, né, que você também já pode estar antecipando. Então, são esse conjunto de fatores, né? Às vezes as pessoas me perguntam, doutora, doutor, pode isso, não pode? A gente tem que fazer essa análise conjunta de todos esses quesitos, mas eu realmente concordo com o senhor. E essa diminuição do tempo também de pré-campanha de 90 para 45 dias, né, fez todo mundo repensar, de fato, como isso encurtou o tempo. Eu acho que para o protagonista da eleição, que é o eleitor, até dificulta, né? Porque você tem menos tempo para estudar um pouco mais seus candidatos. Mas eu vou passar aqui agora para um outro caso e queria agora passar a palavra aqui também para o doutor Eduardo Gomes. Doutor, puxando o gancho aí do 36, né? Do 36A, que o doutor Bertoldo mencionou, e dessas regras pré-campanha, é sempre uma linha muito tênue, né? Há pedido expresso de voto ou não há? Precisa, de que forma isso precisa estar, né, no conteúdo? Eu queria que você me ajudasse a analisar, na verdade, é esse um outro slide que eu vou já passar. Certo. Primeiramente, quero renovar meus cumprimentos aqui à doutora Mise, que é uma satisfação, uma honra para o nosso escritório estar fazendo um evento desta natureza, superando as dificuldades técnicas, tecnológicas que a gente vem se adaptando. Dizer que a doutora Mise, sempre preocupada com os assuntos acadêmicos, o doutor Bertoldo já tem um conhecimento maior, mais tempo com a senhora, mas sempre me relatou isso, seu cuidado, seu preso por essa área acadêmica. Então, acho que esse evento aqui foi um convite nosso, mas capitaneado por você, sem dúvida, é de grande valia e ganha a comunidade acadêmica, ganha os estudantes e ganha todos nós, porque aqui a gente está não ministrando uma aula, mas trocando informações, e aqui eu quero cumprimentar as pessoas que estão nos assistindo, que está aumentando aqui o número de pessoas que estão atentos para essas novas regras, vem sendo muito, a gente vai se aproximando do período eleitoral e as dúvidas vão aumentando, vão se tornando mais corriqueiras. E aqui a gente está, diante da nossa equipe jurídica, os demais advogados que formam a nossa equipe estão nos assistindo também, e a gente vê o empenho constante de todos em querer buscar mais informação. Então, isso faz parte da nossa vida profissional, nós devemos sempre estar se atualizando, trocando informações, que é um aprendizado constante. Então, meus cumprimentos mais uma vez, doutora Mise, e é uma honra estar aqui compartilhando esse momento com você. Obrigada. O doutor Bertoldo já introduziu bem aí do que se trata as regras do artigo 36A. É uma novidade legislativa, não tão nova, mas já desde 2015 que a gente pôde perceber essas mudanças, e à medida que a legislação vai restringindo mais, a gente pode perceber que antigamente a gente tinha 90 dias de campanha, hoje a gente só tem 45 dias. Antigamente era permitido financiamento através de empresas, pessoas jurídicas, hoje não se vê mais. À medida que a legislação eleitoral vai apertando, ela também requer que haja uma flexibilidade maior. Então, esse período de pré-campanha, como o doutor Bertoldo falou, passou a permitir mais coisas, mas por quê? Porque restringiu o período oficial de campanha, que antigamente era de 90 dias. Com 45 dias, houve uma necessidade de se ampliar a pré-campanha, de tal modo a permitir que mais pessoas pudessem divulgar suas atividades, que mais pessoas pudessem participar dos pleitos, seja concorrendo como vereador, vice-prefeito, prefeito nessas eleições agora, e nas eleições gerais. Então, havia uma necessidade de ampliar, que o candidato pudesse levar a sua mensagem para o eleitor. Sendo mais objetivo aqui, hoje, o que a gente vê no 36, no artigo 36A, que permite a pré-campanha, você pode
exaltar suas qualidades próprias, mas aqui a gente propôs um debate diferente, trazendo casos concretos. A gente aqui não está querendo só expor a letra da lei, dizer o que a lei diz, mas pegar esses casos práticos e objetivos, que muitos deles foram objeto de demanda na justiça. Aí a gente vê o Genildo Góes 2020, aí bem embaixo, pré-candidato a vereador, o nome do município, aí dá uma mensagem lá embaixo: não é possível ser pior do que os que aí estão, me dê uma chance. O que pode ser parecido? Ele está exaltando as qualidades próprias? Tá dizendo que é pré-candidato? Tá também. Só que eu vou citar aqui também uma fala do José Jairo Gomes, que é um doutrinador eleitoralista bastante conhecido. Não basta apenas o trinômio, menção à candidatura, o nome e o cargo que pretende disputar. Às vezes é necessário elemento mais robusto para que se possa identificar uma irregularidade nessa campanha. E eu vou destacar aqui 2 jurisprudências. Um entendimento é da Corte Superior Eleitoral, da lavra do ministro Barroso, e o outro é daqui, um caso local, que é do desembargador Cleones, que ambos os julgamentos foram datados de 2018. Na fala do ministro Barroso, ele fala e chega a citar palavras mágicas. Aqui você não pode até não identificar. O Genildo está com uma propaganda com pedido explícito: vote em mim, me dê seu voto. Não, mas é algo que um homem de senso comum, um homem de senso médio, ele pode identificar que o Genildo está fazendo uma referência a querer dizer, estimular a sua vitória. Então, na fala do ministro Barroso, ele diz: o pedido explícito de voto pode ser identificado pelo uso de determinadas palavras mágicas. Apoiam, elejam. O que isso vai fazer entender que ele está defendendo publicamente uma sua pretensa vitória. Então, o ministro Barroso destacou que não basta você, apesar da lei, falar pedido explícito, não basta só o caractere que você vai utilizar, mas se você utilizar alguma expressão que leve a ter esse entendimento, ele entendeu que vai configurar como uma propaganda irregular. O entendimento do desembargador Cleones, que esteve à frente da nossa Corte Regional Eleitoral, ele falou da mesma forma. A gente não pode ficar adstrito a uma regra, a uma fórmula que só vai parecer irregular aquilo que conste expressamente: me dê seu voto, vote em mim. Não. Toda frase, toda expressão que leve ao entendimento que você é candidato, é pré-candidato, vai disputar as eleições, então essa propaganda vai ser considerada irregular. Isso é o entendimento majoritário da Corte Regional do nosso estado e é um entendimento também compartilhado com o TSE, que nós profissionais, quem for candidato, quem trabalhar com meios publicitários, deve se ater a essas mensagens e evitar que seus candidatos possam ser punidos com uma multa eleitoral. Perfeito, doutor. Então, assim, até para esclarecer, muita gente pensa que então precisa estar escrito: ei, você, né, me dá o seu voto. Mas não, a gente tem esse entendimento de que se o conjunto da mensagem deixar isso subentendido, né, você pode vir a ter problemas. E, doutor, a gente tem outro caso que eu ainda quero deixar aqui com o senhor, que é esse aqui, né? Também foi um post do Instagram que foi retirado, do Rio Grande do Norte, Movimento 65, né? Ele estava marcando aparentemente aqui para as 15 horas uma carreata. O pré-candidato Van da Sarrária convida você para participar desse momento de festa de democracia. Doutor, engraçado que isso aí foi no meio da pandemia, né? Ainda 22... tem... 22 de março. A gente não vai nem analisar aqui o fato, então, da carreata no meio da pandemia, né? Mas, ou da passeata aí que ele estava chamando, da eventual aglomeração, que já estava por si só errado. Bem, isso aí aí tem algumas irregularidades. Eu devo dizer de imediato que a gente tem aí um candidato, 22 de março, como o doutor Bertoldo falou, já em meio à pandemia.
O prazo de filiação já estava se encerrando também. Então, é um partido que, eventualmente, ele vai disputar as eleições. Claro que, para você ser candidato, precede você ser escolhido em convenção partidária, você registrar sua candidatura. Mas, sendo bem objetivo, eu também vou mencionar um julgado aqui bem similar ao que aconteceu com esse movimento 65. A gente deve garantir também na pré-campanha a paridade de armas, né, doutora Mise? O que é isso? Paridade de armas é que todos os candidatos, pré-candidatos, eles tenham acesso aos mesmos meios para que possam divulgar esses movimentos. Certamente, se você pega um movimento do seu partido, você usa a sua imagem para um movimento partidário, você já está afastando aquele evento como um evento partidário e está se tornando um evento pessoal. Então, o candidato lá do outro partido, talvez ele não tenha a mesma oportunidade dentro do partido dele, que ele ainda vai ser escolhido como candidato internamente, talvez ele não tenha os mesmos recursos para ser utilizado como candidato que se vê. Aqui no Maranhão, vou citar o caso do Maranhão, que é muito conhecido, existiam uns movimentos, pré-campanhas, que eram diálogos pelo Maranhão. Só que ali não se falava no nome do candidato, não se usava a imagem do candidato. Então, eles estavam fazendo evento partidário. E o evento partidário são eventos permitidos, você pode utilizar de convites para os filiados do seu partido. A partir do momento que você torna isso público, um evento muito amplo, você vai fazer difundir pela cidade, sobretudo uma cidade pequena, que está tendo um evento relacionado àquele determinado candidato. Eu destaquei um julgado aqui do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, e ele diz que resta claro nos autos o desvio de finalidade do evento realizado pela agremiação partidária, ultrapassando os limites da legislação eleitoral, ficando evidenciado o corpo a corpo com os moradores da região com o fito de divulgar o nome da candidata, ora recorrente, em verdadeiro ato de campanha eleitoral. Então, foi um evento que utilizaram do momento que só poderia fazer evento do partido, fizeram corpo a corpo, divulgando, convidando várias pessoas, sequer filiadas ao partido. Então, aquilo foi configurado como um ato de pré-campanha, foi aplicado multa. Doutor Eduardo, Oi. Só complementando, é importante também que, além da propaganda antecipada, esses eventos contêm bandas, distribuição de comida, de bebida, eles ainda podem configurar o abuso do poder político, né? Além da propaganda irregular, eles podem também configurar. É muito comum no interior, é muito comum. Você fazer um lançamento de pré-candidatura, convida a cidade toda, bota uma banda, libera cerveja e ainda pede voto. Então, isso aí pode configurar também um abuso do poder político. Tudo isso que a gente está falando de atos irregulares na pré-campanha, elas estão, sobretudo, relacionadas ao abuso de poder econômico, político, como o doutor Bertoldo falará lá na frente. Inclusive, vai citar alguns julgados. Então, doutora Mise, esse é uma propaganda irregular, o Movimento 65. Se fosse o Movimento 65, adstrito aos filiados, restrito aos filiados do partido, não haveria problema. Mas, a partir do momento que você utiliza a imagem do futuro candidato, do pretenso candidato, você está cometendo irregularidade na sua pré-campanha. Perfeito, doutor. Ficou bem claro aí. Eu acho que é uma linha bem tênue e a gente tem que ter o cuidado, então, de não acabar fazendo esses eventos e desvirtuando a finalidade deles e acabar incorrendo aí uma ilegalidade. Doutor, vou voltar a bola aqui para o doutor Bertoldo, né? E a gente tem uma situação que é muito comum. Eu falei que a gente não ia mencionar casos de São Luís, mas esse não é daqui. Mas aqui em São Luís, né, é bem comum, e no estado do Maranhão... Saiu hoje, doutora Mise. Teve um caso aqui, que nós vamos citar o nome,
Não vamos citar o nome, mas saiu uma decisão hoje já sobre essa mesma Pronto, situação. então eu quero que o doutor aproveite e nos atualize, né? Fica todo mundo e sempre perguntando, eu posso estar colocando esses outdoors? Não posso? Ainda que seja talvez uma outra pessoa bancando, né? Como que funciona a interpretação, né, da Justiça Eleitoral, doutor, em relação a isso? Doutora Mise, em 2018, a alteração legislativa ela foi em 2015. De 2015 a 2018, na eleição de 2016 e no início de 2018, a Justiça Eleitoral verificou uma flexibilidade muito grande dos pré-candidatos. Então, o que é que aconteceu no Brasil? Muita gente fazia os outdoors, principalmente no caso dos outdoors, e espalhava nas cidades ou no Brasil, porque teve situações também no Brasil, em que não havia pedido de voto. Só estava lá, candidato fulano de tal, é pró-família, é favorável ao armamento, apenas exaltando suas qualidades pessoais ou as suas propostas de governo. Então, em razão disso, em 2018, o TSE, num julgado, então, como eu falei, até então, o que caracterizava a propaganda antecipada era apenas o pedido expresso de voto. Então, nesses casos desses outdoors, não era considerado propaganda antecipada. No entanto, em 2018, o TSE necessitou rever o seu entendimento. Por quê? Porque estava havendo um uso excessivo de meios proibidos pela legislação eleitoral, ou seja, outdoors, banners, faixas, e também verificou-se um aumento de gasto excessivo no período de pré-campanha. O cidadão ele passou a gastar mais na pré-campanha do que na própria campanha. Então, em 2018, antes das eleições gerais, houve um julgado muito importante, que foi o agravo regimental, um agravo instrumento 924 de Várzea Paulista. Esse julgado de Várzea Paulista. O TSE ele fixou alguns parâmetros para a propaganda na pré-campanha. O que foi que o TSE disse? Primeiro ponto. O pedido explícito de voto, entendido em termos estritos, configura propaganda antecipada irregular. Ou seja, se tiver o pedido de voto lá, é propaganda irregular. No entanto, doutora Miss, isso. No entanto, nas propagandas que não tenham pedido de voto, mas que possuam conteúdos eleitorais, o que é o conteúdo eleitoral? Está lá a exaltação da pessoa, está lá dizendo que ela é pré-candidata, está lá dizendo as suas plataformas políticas. Tem que se observar dois requisitos. Primeiro requisito, ele não pode utilizar na propaganda meios proibidos durante o período oficial da eleição. Se na eleição não é permitida a utilização de outdoor, ele também não pode utilizar o outdoor na pré-campanha. Se na pré-campanha, se na campanha eleitoral ele não pode utilizar, por exemplo, para quem é gestor público, a imagem da prefeitura, o símbolo da prefeitura na sua propaganda, ele também não pode utilizar isso na sua pré-campanha. Então, foi esse parâmetro que o TSE fixou. E o último parâmetro que o TSE fixou é que a propaganda eleitoral, na pré-campanha, ela tem que respeitar o alcance das possibilidades do pré-candidato médio, sendo que eventuais excessos serão examinados sob o viés do abuso do poder econômico e político. Ou seja, a propaganda ela saiu do foco do que tange ao pedido de voto para o abuso. Ou seja, então, o TSE também está verificando o abuso de utilização de recursos na propaganda, na pré-campanha. Isso em nome do princípio igualitário na propaganda política, que é um fator primordial para assegurar a lisura e a igualdade no pleito. Então, é importante que o TSE hoje ele está analisando a propaganda antecipada, mas muito mais pelo viés do abuso do poder político. E nesse caso aí, por que a propaganda, a meu ver, é irregular? Tudo bem, lá estão dando os parabéns de feliz aniversário para ele, mas embaixo tem a seguinte mensagem. Cabrobó, te abraça e caminha contigo. E esse cidadão aí é pré-candidato. Verificamos aí que ele não tem pedido expresso de voto, nem explícito. Mas ele está utilizando um meio
proibido pela legislação, que é o outdoor. Então, nesse caso específico, e foi o caso, o mesmo entendimento aqui desse processo hoje, que saiu em São Luís, vocês podem acompanhar nos blogs, foi porque o cidadão também, para divulgar suas atividades parlamentares, ele utilizou um meio proscrito na legislação, que foi o outdoor. E aí foi considerada agora a propaganda antecipada e irregular, e, quem sabe, pode também levar um processo por abuso do poder político ou econômico. Então, no caso aí desse slide, a propaganda irregular, em 2018, o TSE condenou um candidato a deputado do Recife, que espalhou 23 outdoors, inclusive também pelo viés do abuso do poder econômico. Eu acho que o doutor Edil mais adiante vai tratar do caso da senadora Selma, que se encaixa bem aqui nesse caso. Perfeito, doutor, mas eu ainda tenho mais um outdoor para o doutor analisar, né, que foi um caso também semelhante, que até corroborou com o que o doutor falou, que no caso ele foi determinado que ele tirasse por questão de abuso de poder econômico, por abuso econômico, e aqui ele coloca, né, você é joia preciosa, única e de amor incondicional, obrigada por tudo. Então, esse caso aqui, no nosso entender, também vai se enquadrando ali no mesmo entendimento anterior que o doutor mencionou? Nesse caso aí, o doutor Edil vai falar dele, né? Esse caso, ele continuando já o que o doutor Bertoldo apresentou, né, sobre o leading case para interpretar a propaganda antecipada, que é o caso de Várzea Paulista. Esse caso ele é parecido, mas ele tem algumas coisas diferentes que eu quero apresentar aqui para vocês. Primeiro, que o outdoor anterior, ele falava expressamente, né? Cabrobó conta com você, alguma coisa nesse sentido. Nesse caso, não tem expressamente nenhuma referência à cidade, ou ao pleito, ou a nada disso, né? Então, a priori, né, a defesa aí do candidato poderia arguir que isso seria um diferente eleitoral, tendo em vista que isso daí não tem nenhum conteúdo eleitoral, que é apenas uma mensagem, né, que o juiz João quis fazer para o Dia das Mães. No entanto, né, esse caso concreto, né, eu tive a curiosidade de buscar, né, é um caso de Mauá, em São Paulo. Isso gerou uma ação judicial por propaganda antecipada. Por quê? Né, e aí eu quero trazer os dois motivos. O primeiro, que o doutor Bertoldo já apresentou, que é a utilização do meio proscrito, né? Então, a gente, durante a campanha eleitoral, as pessoas sabem que o candidato só poderá utilizar uma faixa ou adesivo de 0,5 metro quadrado. Então, por ser um meio proscrito, vedado durante a eleição, também é vedado na pré-campanha. Essa faixa aí, com certeza, tem mais de 0,5 metro quadrado. Porém, doutora Mise, uma coisa que chama atenção, que as pessoas que trabalham com direito eleitoral têm que ficar bastante atentas, é que o cometimento de determinado ato por direito eleitoral, ele pode ter diversos efeitos. Então, você pode praticar um ato que, ao mesmo tempo, ele seja configurado uma propaganda antecipada, mas também pode ser configurado um abuso de poder econômico, um abuso de poder político, um crime eleitoral. Então, assim, nessa situação específica, né, o que a gente verificou no caso? Você vê aí que são duas faixas diferentes. Exato. As duas têm o juiz João, né, e o lado tem pessoas diferentes. Né? Tem o Edson Bananeiro e tem o professor Neto. Isso. Então, qual é a situação desse caso aí? O juiz João é um pré-candidato a prefeito que distribuiu, que fixou várias faixas, né, no Dia das Mães pela cidade de Mauá, e com detalhe de que em cada bairro onde fosse determinado reduto político de um pré-candidato a vereador, ele compôs a faixa dele juntamente com a cara daquele vereador que tem aquele bairro como reduto. Então, isso aí é um primeiro ponto para a gente frisar, que isso daí não é um indiferente eleitoral, né? Isso aí tem um condão eleitoral. O segundo ponto,
né, que eu vou utilizar de link para tratar sobre o julgado do TSE, que é importante, que é o julgado da senadora Selma. Meu segundo ponto é que, nessa situação também, pode-se configurar o abuso de poder econômico. Por quê? Porque a quantidade de faixas que foram fixadas na cidade de Mauá foi uma quantidade de mais de dezenas de faixas, né? Eu não sei exatamente quantas, mas a ação eleitoral está disponível no PJE, uma ação pública, então as pessoas podem procurar, mas são dezenas de faixas, né? Você percebe que ele já criou uma identidade visual, né? Já tem uma foto ali que é mais ou menos como se fosse uma foto de campanha. E isso daí, dependendo de como for explorado numa determinada tipo de ação, poderá configurar um abuso de poder econômico, né? E é isso que aconteceu no julgado da senadora Selma Arruda, a senadora do Mato Grosso. Doutor Edil, só interrompendo, só um minutinho. Além da questão do meio proscrito, por ser uma faixa, no meu entender também está irregular porque está num poste público, então ele está utilizando também um bem público para fazer a propaganda. Você não pode fazer isso na campanha, também não pode na pré-campanha. Perfeito. Bem lembrado, Bertoldo. Bem lembrado. Então, ele viola em 2 meios proscritos, né? A faixa e a fixação dessa faixa em um bem público, que é também um meio vedado durante o período eleitoral. E aí, gente, tratando sobre o que o Bertoldo já falou antes, como a campanha eleitoral hoje em dia ela só tem 45 dias, né? Uma campanha muito curta, a gente percebe que a pré-campanha ela já começou, né? Está muito aquecida, e essa pré-campanha hoje já reúne muitos gastos, né? Você vê hoje candidatos que já têm marketing, que já tem um media training, que já tem fotógrafo, que já tem jingle. Então, o que a Justiça Eleitoral começou a perceber? Que o fato de você permitir uma atividade na pré-campanha que não é regulamentado do ponto de vista do financiamento e da prestação de contas, porque não existe prestação de contas na pré-campanha, né? Aquilo ali realmente é uma coisa obscura, porque os candidatos hoje estão gastando, você não sabe se ele arrecada dinheiro de empresa, que é vedado na legislação eleitoral, você não sabe quanto ele está arrecadando, você não sabe como ele está gastando, né? Então, o que é o caso que a gente analisa aqui? No caso da senadora Selma Arruda, foi uma senadora que se elegeu pelo PSL, né? Inclusive ela tinha um apelido na época que era Moro de Saia, por ser uma senadora, por ser uma candidata a senadora que era juíza e que tinha uma bandeira de combate à corrupção, defendia as mesmas bandeiras da Operação Lava Jato e tudo mais. E no caso da senadora Selma Arruda, verificou-se que os gastos dela na pré-campanha foi 72% do gasto dela todo durante a campanha eleitoral. Então, só na pré-campanha ela gastou muito mais da metade do que ela gastou em toda a campanha eleitoral. E curioso, doutora Anise, que o Ministério Público descobriu isso, né? A Justiça descobriu isso porque ela contratou uma empresa de marketing, né, para criar toda a identidade visual da pré-campanha, para criar as fotos, para criar vídeos, para criar matérias publicitárias, e não pagou a empresa. E a empresa ajuizou uma ação contra ela para cobrar esses valores, né? E com base nessa cobrança, se verificou o montante que ela já estava gastando na pré-campanha. Eu acho que ela quis ser tão certa que ela fez um contrato na pré-campanha que não podia. Para fazer uma ilegalidade. Exatamente. Aí a empresa não recebeu o dinheiro e acabou entrando com ação monitória, e aí o outro candidato, espertamente, pegou essa ação, subsidiou e ajuizou a AGE. Subsidiou uma AGE, né, que se sagrou vencedora, né? Inclusive, o corregedor, o ministro Og Fernandes, ele determinou que a cassação dela fosse da data da publicação da decisão. Então, ela já está afastada desde o ano passado. Então, esse caso aqui é importante porque, voltando para o slide aí do juiz João, porque muito embora não haja pedido de voto, não haja menção à candidatura, mas isso não é um indiferente eleitoral. Por quê? Porque ele já se apresenta como pré-candidato, ele já tem gastos como pré-candidatos
e utilização do meio proscrito vedado torna essa propaganda aí também irregular. Perfeito, doutor. Ficaram bem claros aí todos os pontos. E eu estou com algumas perguntinhas aqui no chat também, mas eu vou deixar para repassar para vocês no final do debate, tudo bem? Para a gente seguir aqui a ordem, aí no final eu coloco as perguntas que a gente está recebendo. E agora eu coloco a palavra para o doutor Eduardo, né? Doutor Eduardo, a gente está numa nova era, como se fala. E, inclusive, o ministro Barroso, outro dia, num voto sobre outra questão, sobre o julgamento da inconstitucionalidade de uma lei municipal que proibia o Uber, né? Ele falou, abre aspas, que a gente está numa era em que há substituição das velhas tecnologias e dos velhos modos de produção, né? Que nós estamos em um processo de inovação disruptiva, né? E fecha aspas, ou seja, novos mecanismos, às vezes as novas tecnologias, elas caminham mais rápido até do que as leis para regulamentá-las, né? E aí eu vou passar aqui para outro slide, está sendo muito comum a gente olhar alguns parlamentares que utilizam, nesse caso aqui, ele criou um aplicativo, né, para prestar algumas informações, como nessa época do coronavírus, né, ele passa informações sobre auxílio emergencial, quem tem direito de receber o auxílio emergencial, como receber, e aí ele coloca um link para tirar dúvidas e o WhatsApp de algumas pessoas do gabinete. Esse tipo de plataforma e esse tipo de informação, doutor Eduardo, o que o doutor acha disso? Pois bem, sem dúvida, o momento que a pandemia mundial nos trouxe, claro que muito doloroso, né? Sobretudo para algumas famílias que perdem seus entes queridos, mas também a gente tem que aproveitar, ver o que de bom isso trouxe para a gente. Os meios virtuais, a tecnologia, diante dos serviços públicos, diante do nosso dia a dia como advogado também, nós operadores do direito. Hoje o Tribunal de Justiça do Maranhão voltou a fazer audiência, por exemplo, de custódia na seara criminal por videoconferência. A gente já era possível antigamente fazer sustentação oral pelo meio virtual, quando você não estivesse na comarca, e isso agora está muito comum no Tribunal de Justiça. Então, algumas plataformas foram surgindo para facilitar e permitir que os serviços públicos não parassem, para permitir que nossas atividades voltassem. Sobre o caso do gabinete digital, em François, vereador François, o que ele quer aí? Ele destaca alguns meios que as pessoas, os beneficiários de programas sociais, possam ter auxílio. O que ele está fazendo, na verdade, ele já é um vereador, aí como se vê, não é pré-candidato a vereador, ele já é parlamentar, ele está no exercício do mandato. Então, ele levou para as pessoas da sua cidade, do seu município, ferramentas que pudessem auxiliar o cadastro no auxílio emergencial, programa Nossa Merenda, quem tem direito, como receber, tire suas dúvidas e o link na descrição. Ele quer levar uma facilidade para os munícipes, ele quer levar uma facilidade para a população. Então, isso aí não vai afetar a paridade de armas, que eu falei lá no começo, porque ele está no exercício do mandato. Eventualmente, provavelmente, ele vai disputar uma reeleição. Isso não o colocaria em uma situação privilegiada perante uns pré-candidatos que ainda não estão no exercício do mandato. Olha, a reeleição é um instituto permitido no país, né? Principalmente para os cargos parlamentares. Você pode ter, enfim, inúmeras vezes você pode ser reeleito para o mesmo cargo, o que não é possível dos detentores do mandato executivo, prefeito, governador, presidente. Isso aí todo mundo sabe. Você, mesmo no período pré-campanha, você também não pode se afastar das suas atividades parlamentares. Você foi eleito para 4 anos, você tem que desenvolver atividades que levem uma melhoria de qualidade de vida para as pessoas. Então, vocês, advogados, nós advogados, que tem clientes
que tá no exercício do mandato, que tem clientes fora, muitas vezes isso é questionado, principalmente porque não tá, porque por aquele que não está no exercício do mandato. O vereador François cometeu excesso, mas a gente tem que destacar que a resolução 23610, que ela que regulamenta os atos da pré-campanha, a propaganda eleitoral, ela também previu esse caso das pessoas que estão no mandato. Então, no artigo 3º, parágrafo 4º, é permitido a divulgação de atos parlamentares, debates legislativos, desde que não faça pedido de voto. Mais uma vez, tem aquela expressão pedido de voto. E o vereador François ele não foi alvo de ação judicial, não teve algo que pudesse combater ou tirar essa circulação, esse aplicativo, essa divulgação nas redes sociais dele. Não, ele está enquadrado como atividade parlamentar. O doutor Bertoldo falou de um caso aqui que saiu hoje a decisão de um parlamentar que foi condenado a multa de R$10 mil. Ele foi condenado, se o vereador François estivesse utilizando meio proscrito, que seria um meio proibido, ele assim estaria cometendo uma irregularidade. Ele com certeza ia ser alvo de uma representação aí, ia ser multado, ele ia ser questionado. Mas ele utiliza uma plataforma na rede social dele, ou por meio de panfleto, algo que possa ser feito durante a campanha eleitoral, se ele estiver utilizando agora, é permitido. Por exemplo, se ele utilizasse um outdoor para divulgar a mesma mensagem, aí não poderia, porque ele estava utilizando de meio proscrito. TSE e todos os tribunais regionais já têm entendimento pacificado quanto a isso. Então, essa arte, essa divulgação do vereador François, ela está dentro do que a legislação permite e não fere a resolução que trata sobre isso, a 23.610. Doutor Eduardo, teve uma situação que eu olhei curiosa. Um vereador, um folder parecido com esse, ele se disponibilizava a ajudar as pessoas a fazerem a transferência de título e a biometria. Ele colocava o gabinete dele à disposição das pessoas, inclusive para com realizar transporte, né? Justamente, doutora Miss, com transporte, ou não sei, se alimentação também. Então, nesse caso que eu estou falando, aí eu já acho que é um abuso, porque com que dinheiro ele está pagando esse transporte das pessoas? Eu acho que fere a paridade de armas, né, doutor Bertoldo? Ele vai além de uma condição que um outro candidato pode não ter. Porque no caso aqui em análise, ele está colocando o gabinete dele virtual. Ó, você tirar uma dúvida, vou te dar uma informação, você tem que entrar em contato com a Caixa Econômica, você tem que regularizar seu CPF para poder receber o auxílio. Né? Então, eu acho que é razoável. Agora, o candidato, a partir do momento que coloca o seu gabinete para disponibilizar veículo, disponibilizar alimentação para que o eleitor tenha a sua transferência de título ou regularização de título, a gente vê um abuso nessa situação. Né? Não seria uma atividade parlamentar. Eu acho que essa linha tênue e analisar sempre ali no que da razoabilidade, né? Aqui eu realmente vejo com bons olhos, ele está prestando uma informação, né? Informações aí, fazendo um compêndio dessas informações, o que já é diferente desse caso, que eu sei esse caso que o doutor está mencionando, que ele disponibilizava todo o seu gabinete para, de uma forma grosseira, levar e trazer os eleitores para fazer essas retificações e ajustes no título de eleitor. Né? E aí já é uma outra situação. Dando continuidade aqui, doutor Bertoldo, indo para uma situação delicada, a gente sabe que a nossa geração está vivendo um momento, né, que nós nunca passamos antes, né? Eu não preciso entrar aqui, né, mas essa questão do Covid-19 nos colocou numa situação de excepcionalidade jamais vivida pela nossa geração, né? Então, o que leva a comportamentos, como eu mencionei, que a legislação não necessariamente já abarcava. E esse momento da pandemia exaltou algumas questões que o ser humano que elas estão mais realçadas, né? Que é a empatia, a compaixão, o sentimento de ajudar o próximo. Né? E nesse cenário a gente vê algumas atitudes
de pré-candidatos, no intuito de, sobre o argumento da solidariedade, exercer alguns atos, e eu queria que o doutor comentasse comigo. Aqui a gente está numa situação em que ela distribui tanto o registro fotográfico da distribuição de kits individuais com máscara e álcool em gel no bairro Novo Horizonte, né? Ela está fazendo isso, distribuindo esses kits com uma promoção dela pessoal, a foto da prefeitura, né? Eu queria que o doutor me desse sua opinião em relação a isso. É a prefeitura de Alexandria. Pois, como a doutora Miss falou, a gente está vivendo um momento muito difícil, onde deve prevalecer a solidariedade, não só das pessoas, mas também da própria administração pública, né? A gente está vendo aí uma série de programas, de atos, de diversos níveis, não é só no município, também na esfera estadual, também na esfera federal, que nós temos esse auxílio emergencial, que é muito importante para a população. Mas nesse caso aqui específico, também pesquisei, ocorreu num município pequeno, do Rio Grande do Norte, onde a prefeita, né, ela foi pessoalmente distribuir kits para a prevenção do Covid. Antes de adentrar aqui no caso concreto, eu preciso falar do artigo 73 da Lei Eleitoral para vocês, que é o artigo que trata das condutas vedadas. O parágrafo 10 desse artigo, ele diz que no ano eleitoral não fica proibida a distribuição de bens, valores ou benefícios por parte da administração pública quando ocorrer calamidade pública. Então, a exceção aí é a ocorrência de estado de emergência e calamidade pública. Se não tiver uma situação de calamidade pública e emergência, o gestor público fica proibido, a administração pública fica proibida de doar benefícios, inclusive de exercer programas sociais que não foram previstos nos anos anteriores. Então, como nós estamos vivendo uma situação decretada nacionalmente de calamidade pública em razão da pandemia, é sim possível a administração pública doar cesta básica, doar kit, doar álcool em gel, é sim possível. No entanto, doutora Misi, nesse caso específico, a gente vê uma violação do inciso 4º do artigo 73 que eu acabei de falar para vocês. Porque aqui, nesse caso, a gente pode verificar uma promoção pessoal dela. O que é que diz o artigo, o inciso 4º do artigo 73? Que é proibido fazer ou permitir uso promocional em favor de candidato, partido político, na distribuição de bens. Então, a irregularidade aqui não está na doação, mas sim na promoção pessoal da prefeita. Ela foi pessoalmente entregar o kit. Será que é necessário ela ir lá entregar esse kit? Será que a prefeitura não tinha outros servidores capazes de realizar essa ação? Então, o fato aí é a utilização da imagem dela. E ainda mais, utiliza a imagem dela vinculando a propaganda do município. Lá embaixo tem um slogan do município, Prefeitura de Alexandria. Então, aqui nós poderíamos ter outro problema, que além da conduta vedada, o abuso do poder político e ainda mais a utilização indevida dos meios de comunicação. Porque essa postagem também eu verifiquei, ela foi colocada no Facebook oficial da prefeitura, violando totalmente o princípio da impessoalidade. Então é importante a gente trazer para vocês que acompanham uma recomendação do Ministério Público Federal do Maranhão, doutora Alice. Doutor Juraci, que é o nosso procurador regional eleitoral, no começo do ano, acho que não, logo após a pandemia, em março, ele baixou uma portaria que recomenda aos vereadores e prefeitos que não façam uso promocional dessas campanhas, ou seja, que não vá lá entregar, que não utilizem o seu nome pessoal nesses programas, bem como ele recomendou que o Ministério Público Estadual dos municípios instaurasse procedimento eleitoral preparatório para acompanhar essa distribuição. Eu vi inúmeros casos aqui no Maranhão, lógico que a gente não vai citar, porque a gente trabalha aqui no Maranhão,
de prefeitos indo lá entregar peixe, cesta básica, inclusive acompanhado de pré-candidatos a vereadores. A gente viu essa situação aqui no Maranhão. Então, o Ministério Público Federal, com base nessa recomendação do Dr. Juracy, está recomendando aos prefeitos que não usem a sua imagem para se promover nessas doações. E outro fato importante, que o Ministério Público também recomendou, é que se utilizem critérios objetivos e impessoais nessa distribuição. Porque acontece muito da pessoa querer entregar esses benefícios apenas no bairro que ele é mais votado. Então, o Ministério Público ele está recomendando que os gestores públicos observam a impessoalidade, sejam utilizados critérios objetivos e que não se utilize da imagem do gestor público nesses eventos. É importante que, nesse caso aí, que a gente está analisando, eu dei uma pesquisada, essa gestora, além da questão da propaganda, o juiz deu uma liminar no sentido de proibir, ele não cessou a distribuição. Ele não cessou a distribuição. Ele somente proibiu na liminar que a prefeita participasse da distribuição. Então, tem uma liminar, nesse caso concreto, proibindo dela participar pessoalmente das entregas desses kits. Aconteceu muito aqui, doutora Miss, o cliente ligar, doutor, mas o prefeito está entregando a cesta básica. Lógico que eu vou dizer para ele, nós não vamos entrar com ação para proibir a cesta básica. O povo está prezando a cesta básica. O que a gente tem que fazer aqui é proibir a participação do político na entrega. Ou então, a gente juntar esse material, fazer uma notícia de fato, e lá na frente, a gente entrar com uma AIS por abuso do poder político ou do poder econômico. Bertoldo, já adiantando aqui, furando até a regra que eu mesmo estabeleci sobre perguntas só ao final, mas tem uma pergunta da Marisa que eu acho que é interessante trazer. Essa regra, a gente está falando aqui de uma prefeita, né? Então, alguém no exercício do seu mandato fazendo isso. E em relação aos pré-candidatos, a gente também aplica essa regra? Em relação ao pré-candidato, a gente tem que analisar pelo viés do abuso do poder econômico. Porque essa regra que eu falei para vocês aqui é relacionada ao agente público. Né? Conduta vedada ela é direcionada ao agente público. O pré-candidato ele tem que observar a questão do abuso do poder econômico. Eu acho que tem um caso aí de uma live de distribuição de cesta básica que a gente vai aprofundar esse tema. Mas, finalizando aqui, doutora Miss, a gente orienta aos nossos gestores públicos, nossos clientes, observar esses critérios objetivos. Então, o que é que a gente orienta? Você quer fazer um evento para doar? Chame a Defesa Civil, chame o Corpo de Bombeiros, chame essas instituições que são respeitadas para organizar, juntamente com a Prefeitura, para que se evite uma ação por abuso do poder político ou conduta vedada. E eu digo para vocês, o Ministério Público Eleitoral está de olho, sim. Foram abertos diversos procedimentos preparatórios eleitorais em diversos municípios do Maranhão, que o efeito disso não é agora. O efeito disso é lá no registro de candidatura, numa AIGE, que pode apurar fatos praticados na pré-campanha agora. Porque se entende, muitas pessoas se confundem, não, abuso de poder econômico só pode ocorrer no período eleitoral, então está liberado. Não, fatos que são feitos irregularmente na pré-campanha poderão ser objeto de uma ação judicial lá na frente, lá na época do pedido de registro de candidatura. Perfeito, doutor. Muito bom. Bem elucidativo. E continuando nesse cenário que a gente está de pandemia, né, e a compaixão, a empatia, e a gente tem que ter um cuidado, porque às vezes os pré-candidatos ou candidatos, né, estão tomados pelaquela vontade de fazer o bem, mas não podem deixar de lado os cuidados. E aqui a gente tem outro caso ainda semelhante, que foi a distribuição de álcool em gel, né, com a logo e o nome do candidato. E no outro caso aqui, o candidato, o Juca, ele estava fazendo a distribuição de máscaras com a logo dele, sendo ele um vereador, né, que no caso do MDB, estava sendo propaganda política por distribuição de máscaras com a logo dele.
Aí eu gostaria, doutor, que o senhor me desse a sua opinião em relação a isso, doutor Eduardo, sobre essa distribuição desses itens. Eu até vejo a aflição aí do doutor Bertoldo quando olha essas situações, doutora Mise, porque às vezes parece até engraçado, né? Caricato. Inclusive, um julgado, destaca um julgado do Rio Grande do Norte, deste ano já, envolvendo a pandemia, justamente por esse vereador que utilizou essas máscaras, utilizou máscaras personalizadas, destacou isso em suas redes sociais, enaltecendo como uma atitude louvável, enfim. Então, o que se vê aí é expressamente condenado pela Justiça Eleitoral, e isso vai se encaixar, apesar da gente estar vivendo um momento de pandemia, claro que todos nós, pré-candidatos, mandatários ou não, devem promover o bem, devem promover o seu espírito solidário, a legislação eleitoral prevê a proibição, é extremamente proibido você distribuir brindes ou qualquer outro elemento que possa ser configurado como vantagem para o eleitor. E aí o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, ele aplicou multa no candidato e determinou que cessasse imediatamente a distribuição. Por quê? Porque estava com o nome dele, ele fazia menção ao cargo que ele ocupava, estava personalizado e ele estava dando ampla divulgação nas redes sociais dele. Então, a própria defesa dele mencionou que não havia pedido explícito de voto, o explícito, como a lei proíbe, e nem o expresso, muito menos, mas ele não se encaixou a propaganda, foi considerado propaganda irregular, porque ele infringiu a regra do artigo 39, que é vedado aos pré-candidatos. No período eleitoral, a gente não pode distribuir qualquer tipo de brinde. Então, essa regra também se traz para o período pré-eleitoral. Se fala do outdoor, que é proibido na campanha, então ele é proibido também na pré-campanha. Até porque não fazia sentido eu distribuir brindes durante toda a minha pré-campanha, utilizava do abuso do poder econômico, e só no período vedado eu não ia fazer isso. Então, o Tribunal do Rio Grande do Norte julgou, foi o caso levado a julgamento através de uma representação que foi proposta pelo Ministério Público Eleitoral e foi aplicada multa no vereador e determinado que cessasse imediatamente. Eu destaco, mais uma vez, que não foi o fato dele estar dando máscaras, foi o fato dessas máscaras serem personalizadas, ele está dando ampla divulgação para isso. Teve outros julgados envolvendo cesta básica, que é recente também, desse período da pandemia. Lá na representação, estava também tentando configurar como essa distribuição de brindes. Mas lá o pré-candidato, ele utilizou da PAI, utilizou um programa social que existia na cidade, ele foi na decisão fala que ele estava vestido com a camisa da instituição, que no caso era a PAI, ele não divulgou que aquelas doações estavam sendo feitas por ele, então ele não estava dando conotação de que ele era o responsável por aquela distribuição. Claro que ele participou do Momento Solidário, ele também doou, mas ele não atrelou aquilo. Nas cestas básicas não tinha um adesivo lá, fulano de tal, pré-candidato a vereador, só o nome dele, não fazia nenhuma referência a isso. E a gente já vai se aproximando do fim. Você sempre falou aqui durante suas intervenções, a gente ainda vai ter alguns temas a ser debatido. A linha tênue. Realmente é um cuidado muito grande que a gente deve ter. É muito angustiante para a gente, enquanto profissional, o nosso cliente chegar e falar que o adversário dele propôs algum ato de solidariedade, distribuição de cestas básicas, e a gente falar para ele que é permitido, que não podemos fazer nada. E como é mais angustiante ainda, o nosso cliente chega, e aqui acho que deve ter alguns colegas na mesma situação, que chega e pergunta se ele pode fazer determinado ato, determinado evento, e a gente diz que não.
muitas vezes ele fica com a sensação, quando é ele não pode, quando é o Exatamente, adversário. exatamente. Então, é muito angustiante para a gente. Doutor Eduardo, e o pior é que às vezes ele fala ainda assim, mas eu consultei o advogado fulano e tal, que disse que pode. Isso aqui é pior, né? Não, ele diz o que eu acho pior. Aí eu só faço o adversário fez. Não, e fala aí, mas eu falei com o advogado e tal, que disse que pode. Eu só faço o print da mensagem dele e guardo aqui no meu celular. Quando o problema vier, a gente conversar com ele e cobrar mais caro. Pois é, então, doutora Miss, isso aí é um caso que ficou. Basta os colegas pesquisarem no Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, vai encontrar julgados recentes. E esse é um caso bem emblemático lá do Estado e que teve esse julgamento agora nesse sentido. Perfeito, doutor. Lhe agradeço. Muito obrigada pelas considerações. Foram bem claras e elucidativas. Eu vou passar aqui para o nosso último slide, depois vou abrir um tempinho aí, doutores. Temos algumas perguntas. Não pensem que vocês vão poder sair logo, mas o ponto é realmente esse, e foi o tema do nosso webinar, né? Qual é esse limite? Né? Que aí a gente sempre fala que tem que ter esse conjunto de fatores aí que devem ser analisados. E aí eu queria passar aqui a palavra para o doutor Aidil. A gente está na onda das lives, né? Desses shows virtuais. Eu brinco que chega final de semana, a gente está pedindo a listinha, cadê a lista da programação das lives de hoje? E, obviamente, tem alguns candidatos ou pré-candidatos que estão fazendo uso, né, desses instrumentos. E eu queria que o doutor Aidil comentasse aí com a gente. Na verdade, são duas situações, que é essa que eu vou passar, só para adiantar, e um outro do chão de aviões. Beleza, doutora Misa. Posso começar? Pode sim. Vamos lá. Primeiro, eu queria agradecer a Marilândia, porque ela fez uma correção aí nos comentários, né? Eu falei que a juíza Selma era do PSL, ela é do Podemos. Obrigado, viu, Marilândia? Realmente foi um agafe. Bom, nós estamos, né, nesse mundo da pandemia que mudou a forma das pessoas socializarem, né? Então, hoje a gente tem as lives, né? E, como é ano eleitoral, também é uma forma do pré-candidato dele utilizar essa plataforma para, de alguma forma, aparecer ou fazer uma doação. Esse caso específico, né, depois eu vou tratar da live do chão de avião. Nesse caso específico, a gente precisa verificar alguns elementos visuais aí desse slide, né? Então, em primeiro lugar, a gente tem a live da cantora Paula Damasceno, né? E tem o apoio do pré-candidato Neto Carleto, né? Primeiro ponto que eu posso destacar aí é porque tem um sorteio, né? Então, vai ter uma distribuição de brinde. Então, isso aí é um ponto que a gente já tem que ficar de olho, né? Porque não é que o candidato ele não possa dar um alô, ele não possa doar para uma live, mas o pré-candidato ele tem que tomar cuidado para ele não transformar aquela live como uma live dele também, né? Nesse caso aí, e aí eu já puxo para o artigo, né, para a parte escrita. Se a gente for ler a redação aí do artigo, o que está escrito? Neto Carleto faz boa ação e distribui mais de 1.000 quilos de alimentos em Eunápolis, né? Então, a live, na verdade, ela arrecadou alimentos não pela artista, né? Você percebe que é uma iniciativa do pré-candidato. Ele utilizou a cantora para fazer um evento que ele poderia utilizar de forma política, né? Então, aí a gente já extrapola o limite da solidariedade, né? Que é o que o doutor Eduardo falou, o que o Bertoldo falou, né? O momento de pandemia, ele realmente despertou esse instinto de solidariedade em todos nós, né? Acho que todo mundo doou, todo mundo ajudou alguém, porque realmente tem muitas pessoas que estão precisando, né? Tem muitas pessoas que perderam seus empregos, mas o pré-candidato ele não pode utilizar essas doações como plataforma política, e principalmente pelo abuso. Como o Bertoldo já falou no caso de Várzea Paulista, que é o leading case para a pré-campanha, né? O pré-candidato ele deve respeitar as possibilidades do cidadão médio. Então, não é da possibilidade de um cidadão médio distribuir 1.000 quilos de alimento
tampouco chamar um cantor famoso na sua cidade ou de âmbito nacional para fazer uma live para você utilizar aquilo politicamente. Então, eu acho que, em primeiro lugar, a gente pode apontar que ele fere as possibilidades do candidato médio. O segundo ponto é a questão da distância. Perdão, doutor. Não, só mencionar que aqui também fala que ele participou, ele estava ativamente nessa live. Ativamente, né? Ele participou da live, ele está... Se a gente lê o artigo, o que ele diz? Que ele distribuiu as cestas básicas que foram doadas. Volta mesmo, volta, depois a gente vai para isso. Ui, perdão. Tá. Então, aí o Neto Carleto, ele não fez uma doação, né? Ele realmente ele realizou a live. E aí, Nise, uma coisa que a gente precisa ter em consideração é o que hoje, né? Uma das condutas que são vedadas durante a eleição, né? Uma das ilegalidades hoje no âmbito eleitoral é a realização de showmício, né? Antigamente você podia fazer um showmício, que era chamar um cantor para animar o seu comício, né? Uhum. Hoje em dia, o artigo 39, parágrafo 7º da Lei das Eleições, ele veda a realização do showmício. Será que hoje, em tempos de pandemia, onde as pessoas não estão saindo de casa, uma live dessa aí, que aglomera muita gente, que muita gente está ouvindo, não é um showmício, né? Um showmício uma vertente virtual, né? Eu acho que a justiça eleitoral ela é muito dinâmica, os casos chegam na justiça eleitoral muito rápidos, né? Acho que a justiça eleitoral é a justiça mais dinâmica que nós temos hoje no Brasil, que com certeza vai chegar um caso de analogia entre essas lives e o showmício. E por último, ainda nesse slide, uma coisa que a gente também precisa prestar atenção é sobre o financiamento eleitoral, né? Muita gente só olha pelo lado da propaganda, mas eu também olho pelo lado do financiamento eleitoral. Nós estamos num período de pré-campanha, onde a única forma de financiamento permitida é a vaquinha eletrônica, né? Como o Bertoldo já falou, a partir do dia 15 de maio está permitida a vaquinha eletrônica. Então, a partir do momento em que o candidato realiza ativamente uma live, onde ele recebe doações de empresas, de pessoas, e utiliza aquela doação como se fosse própria, isso aí pode ser também entendido como uma ilegalidade de burla à legislação de financiamento eleitoral, porque está havendo doações com finalidade eleitoral e está havendo gasto de recursos na pré-campanha. Então, muito cuidado também nessa questão da arrecadação, porque isso pode gerar uma ação de abuso de poder econômico e pode gerar também essas interpretações pelo lado do financiamento eleitoral. Vamos passar para outros... No que o doutor Bertoldo falou, quando cabe a nós, né, como advogados, e orientando nessa caminhada, falar o que é certo e o que é errado. Né? Então, eu falo para o cliente ou para as pessoas o seguinte, vai do tamanho do risco que você quer assumir. Né? Se eu quero fazer uma caminhada tranquila, sem problema, temos aqui o caminho. Perfeito. Mas eu estou disposto a assumir, né, a dor de cabeça, os riscos e ter que responder a todas essas questões que com certeza vão aparecer, aí vai de você. Doutor, às vezes o candidato, ele sabe que ele corre um risco, mas ele prefere arriscar porque ele acha que ele pode obter um dividendo político maior, né? Exatamente. O problema que o pré-candidato tem que ter atenção é porque determinado tipo de conduta não gera apenas uma multa, ou propaganda antecipada. Pode gerar uma ação de cassação de mandato ou de diploma por conta do abuso do poder econômico ou do abuso do poder político. Então, isso aí a gente sempre tem que orientar nossos clientes, porque hoje em dia no direito eleitoral não é só a multa. Você tem também a questão do abuso de poder. E esse outro caso aí é um caso do Rio Grande do Norte. Você vê que o Rio Grande do Norte está muito ativo a questão eleitoral lá, né? Acho que a gente teve uns 4 casos aqui do Rio Grande do Norte. Nesse caso aí, o que foi que aconteceu, né? Era só que faltava. Não sei se eu queria ser advogado lá não, doutor. Acho que é bom, né? Para defender esse povo lá, né? Não, eu queria, é bom. Mas a gente tem uns casos aqui também. O negócio que nosso critério foi não trazer casos do Maranhão, né? Justamente para não politizar e para não criar um lado aqui na live, poder falar bem abertamente, né?
Então, o que diz aí essa matéria? Era só o que faltava. Alô em live do Xande Avião termina em condenação por propaganda eleitoral antecipada em Mossoró. Né? Isso realmente aconteceu, foi um caso agora de maio. Né? O Xande Avião, ele arrecadou recursos pela live dele e fez doações para algumas instituições. Uma dessas instituições foi a APAI, de um município do interior do Rio Grande do Norte. E o presidente da APAI, ele é pré-candidato a prefeito lá no Rio Grande do Norte. Então, a APAI, quando foi fazer a doação desses alimentos que recebeu, né, o presidente da APAI estava presente e foi processado por isso e condenado pela Justiça Eleitoral do Rio Grande do Norte pela prática de propaganda antecipada. Só que o que é curioso nesse caso, doutora Anise, é porque, por incrível que pareça, o pré-candidato ele tomou todas as medidas para não incorrer em nenhuma ilegalidade. Então, por exemplo, quem recebeu a doação não foi ele, foi a APAI. Ele, em todo momento da doação, ele jamais vinculou aquela doação ao nome dele. Ele disse, olha, isso aqui é uma doação do Xande Avião, que foi doado para a APAI, e nós da APAI estamos doando para a população. Só que utilizaram isso também com o lado eleitoral. E ele foi condenado. A curiosidade desse caso aí qual é? É que no recurso dele ao TRE, ao Regional do Rio Grande do Norte, né, o parecer do Ministério Público Eleitoral, o parecer do Procurador da República, foi de que não houve ilícito eleitoral na situação, porque justamente ele não pediu voto, ele não vinculou essa doação à pessoa física dele, né, ele fez isso através da APAI, que ele é presidente, e que a participação dele na doação é uma decorrência lógica. Se ele é presidente da APAI, ele não poderia estar fora disso, né? Não é porque ele é candidato que ele está lá. Então, é um caso muito curioso, porque geralmente a postura do Ministério Público é mais de condenação. Né? Isso aí é um corriqueiro. Né? O Ministério Público ele tem tradicionalmente uma postura mais pela condenação. Mas nesse caso específico aí da live do Alô na Live, o Ministério Público está a favor do pré-candidato, né? Ou seja, ele está defendendo a reforma da sentença que condenou o presidente da APAI por propaganda antecipada. Então, esses dois slides aí são muito ilustrativos, né, para a questão das lives hoje em dia. A gente tem aí dois pré-candidatos, né? Um visivelmente ultrapassou a barreira, né, que realizou live, utilizou o nome dele como isso, para capitanear as doações. Ele ainda doou bolsa, doutor. Acho que sorteou uma bolsa aí, né, que eu tô vendo. Sorteou, né, distribuiu brinde. Acho que a gente pode fazer essa analogia que ele fez um showmício. E do outro lado está um pré-candidato que, por representar uma instituição que é a APAI, ele realizou essas doações, mas ele respeitou aquele limite ali. Inclusive, o próprio Ministério Público Eleitoral reconheceu que não houve, nesse caso, violação ao que diz a lei eleitoral. Acho que o Ministério Público da base que entrou com representação e a Procuradoria... Não, foi a oposição, né? Acho que foi um partido político, não sei agora qual foi o partido político que entrou com a ação, né? E o juiz da base condenou, mas no regional agora ele já está com parecer favorável do Ministério Público Eleitoral. É bom acompanhar esse julgado, né? Esse julgado é importante. E é isso, né? Acho que é importante a gente trazer essas curiosidades sobre esse ambiente de live também, né? Que muitas pessoas perguntam, doutor, eu posso fazer uma live? Posso doar para uma live? Eu posso apoiar uma live? Né? Então, a gente tem dois casos aqui em que um visivelmente rompeu o limite e o outro não. Perfeito, doutor. Muito obrigada. E eu selecionei aqui três perguntinhas que eu vou colocar para os senhores de forma aberta, né, para que a gente responda aqui de forma rapidamente, para não estourar muito o nosso tempo. Uma que foi do senhor Matheus, eu acredito que quando ele colocou, a gente estava naquela postagem do WhatsApp do parlamentar, que estava com aquele aplicativo, e ele pergunta, caso essa postagem fosse paga, com o objetivo de ser impulsionada, ou se fosse feita uma conta comercial de WhatsApp, com ferramentas custeadas por verba de gabinete ou verba parlamentar. Estaremos aqui diante de um problema?
Certo. Hoje, inclusive, é bom até lembrar que está acontecendo o julgamento da AGE de Bolsonaro, que trata mais ou menos dessa questão aí. Doutor Matheus, o que é que o TSE fala? Que não pode é o disparo em massas, e na internet não pode qualquer propaganda paga, a não ser o impulsionamento, sendo que esse impulsionamento ele tem que ser custeado pelo partido político ou pela coligação. Nesse caso aí, o impulsionamento em um WhatsApp, eu vejo uma irregularidade, porque ele configura, inclusive, o disparo em massa. O impulsionamento que é permitido pela lei é aquele impulsionamento através do Facebook ou do Instagram. No caso do aplicativo no WhatsApp, a legislação não permite, inclusive, expressamente na resolução agora 23.610. E se for com verba parlamentar, aí acho que é uma irregularidade maior ainda. A verba parlamentar ela não pode ser utilizada para esse fim. Perfeito, doutor. Muito obrigada. Temos uma pergunta aqui para o doutor Aidil, mas que pode ser respondida aí também por todos, da senhora Amanda Carolina. E ela pergunta, doutor Aidil, pode a primeira-dama de um município, que fica a mais de 60 quilômetros do outro município, e essa primeira-dama se candidatar nesse outro município, mesmo tendo domicílio eleitoral no prazo exigido pela lei, sendo que ela não tem vínculo com o outro município em que ela é pré-candidata, mas já transferiu o título dentro do prazo? Um pouquinho... Legal, boa pergunta. Bom, o que diz a Constituição? Né? Que é inelegível, né, o cônjuge e parente consanguíneo até terceiro grau no âmbito da jurisdição, no âmbito daquele pleito de votação. Então, assim, o primeiro ponto que a gente tem que ver é se aquela candidatura ela é na mesma cidade ou não. Como é cidade diferente, a gente vai para um segundo ponto, que é o quê? É o efeito de cidades conjuntas, né? A gente sabe que existe determinados lugares que não existe divisão entre uma cidade e outra. Você começa uma cidade e entra na outra, você não sabe divisão. Então, às vezes, quem mora lá no Quatraque não sabe se é de São José de Ribamar ou se está em São Luís do Maranhão. Nesse caso, existem julgados de que se amplia a inelegibilidade também para o outro município, ainda que você esteja lá, né, ainda que você esteja afiliada e que você tenha sua filiação dentro do prazo. Nessa situação prática, para a pessoa que perguntou, o que vai interferir é o município ele é contíguo com o outro município ou realmente é um outro município, ele está afastado. 60 quilômetros é uma distância razoável, né? Eu tenho uma pessoa que eu conheço que se enquadra justamente nesse perfil, né? Prefeito, e a esposa vai se candidatar a prefeita de um outro município. Doutor Gil, tem um julgado aqui interessante de citar. O que é que diz aqui o julgado? Que, em relação à presente hipótese, a jurisprudência do TSE no sentido que o cônjuge e os parentes do prefeito reeleito não são inelegíveis para o mesmo cargo em outra circunscrição eleitoral, ainda que em municípios vizinhos, desde que este não resulte, é o que o senhor falou, de desmembramento, incorporação ou fusão realizada na legislatura imediatamente anterior ao pleito. Então, é esse o entendimento também do TSE. O TSE. Perfeito. Muito então, obrigada. nesse caso, ela pode ser candidata. Se ela tiver filiada, se ela tiver o domicílio eleitoral desse município, ela pode ser candidata. A gente tem, só para ficar mais claro ainda, acho que tudo que a gente exemplifica fica mais evidente. Aqui tem 2 municípios próximos à ilha que o prefeito tem um prefeito em uma cidade e um prefeito em outra. É o caso de Bacabeira e Santa Rita. Então, são municípios bem próximos que, atualmente, os 2 mandatários lá do cargo executivo são marido e mulher. E não fica inelegível, no caso, a mulher foi depois, né? Ela não ficou inelegível, porque aí o TSE entende que o direito à elegibilidade é um direito fundamental, né? Então, ele não poderia ser mitigado nessa situação. Perfeito, doutor. Obrigada. Perfeito. Mais um caso aqui da senhora Marilândia. Ela pergunta se, na pré-candidatura, esse uso de adesivo em carro, boné com hashtag, com o nome do pré-candidato, se isso já pode ser distribuído. E já fazendo um gancho, uma outra pergunta que complementa é o seguinte: quando esses brindes eventualmente são feitos pelos eleitores
né? E não pelo candidato. O candidato em si pode ser punido de alguma forma? Estou deixando a palavra aberta. Não entendi a pergunta. Ela quer pergunta saber o se seguinte, ó, uso de adesivo em carro, bonés, com o nome do pré-candidato, eles podem ser distribuídos? Na questão Vamos lá. de distribuição de brindes. Como a gente falou, na pré-campanha não podem ocorrer gastos, né? O que pode ser atos de pré-campanha, desde que sejam gastos módicos, acessíveis a qualquer cidadão médio. Então, você não pode, por exemplo, numa cidade de 5 mil eleitores, espalhar 3 mil adesivos na cidade. Agora, se o eleitor, por vontade própria, quiser lá fazer seu adesivo, botar lá, Dr. Aidil 2020, eu não vejo problema. O que não pode é esse abuso. Se ele quiser fazer a camisa dele, 2020, eu estou com o Dr. Eduardo, também não vejo problema. Agora, a distribuição pelo pré-candidato não é permitido, como a gente falou, porque você não pode fazer isso na campanha. Se não pode fazer isso na campanha, também não pode na pré-campanha. O que eu vejo muito, partido político, ele faz os adesivos com o número do partido. Não bota o nome de ninguém, só bota lá PT 13 ou PSL 17. E distribui, o próprio partido distribui. Então, eu não vejo problema. Certo. Aproveitando, só complementando também, doutora Mise, eu vi também que tinha uma pergunta relacionada aos brindes. Se ele for feito por pré-candidato que não esteja no mandato, não seja mandatário, se ele for um candidato sem cargo político, é também vedada a distribuição de brindes. Você não pode dar brindes durante a campanha e não pode dar durante a pré-campanha. Está lá no artigo 39 da 9.504. Então, tanto quem está no mandato como fora não pode doar chapéu, máscaras personalizadas, nada que se possa ser entendido como brinde ou qualquer outra vantagem. Perfeito. Doutor, tem uma outra pergunta aqui também. Perdão, doutor Bertoldo, pode falar. Como eu falei, se o eleitor, na sua vontade própria, quiser fazer sua camisa ou o seu adesivo, não tem problema. O eleitor fazer isso, não tem problema. É o que a gente mais vê, gente. É comum no interior. Está tendo muito, doutor, até nessa questão do WhatsApp, é uma pergunta da senhora Thaís, o seguinte, sabe aquelas figurinhas e GIFs, né? Eles já mandam fazer a figurinha do candidato e começam eventualmente a disparar e distribuir essas figurinhas com a foto e o número do candidato nos grupos de WhatsApp, né? Que entra até naquilo que a gente estava mencionando. Qual seria o entendimento dos senhores em relação a isso, né? Qual é esse limite? Vamos lá. Isso aí, Miss, a rigor, né? Se for uma manifestação do eleitor, ou até assim, de um grupo de WhatsApp, isso é uma questão que se foge da seara do controle eleitoral, né? Até porque grupos de WhatsApp, e no WhatsApp você conversa com quem você quer, diferente, por exemplo, do Instagram ou do Facebook, que aquilo ali é uma plataforma que qualquer pessoa pode acessar. O WhatsApp não, o WhatsApp é um dado pessoal. Você dá seu WhatsApp para quem você quiser, você bloqueia se você quiser. O problema nessa situação aí é quando isso daí se transforma em disparos em massa, que o Bertoldo já falou bem. Que hoje a gente sabe que existem ferramentas eletrônicas que você paga e aquilo ali distribui aquela mensagem ou aquela figurinha para uma quantidade imensa de pessoas que não são pessoas que querem receber aquilo ou que são da sua lista de contato. Nesse caso aí, realmente há vedação da legislação. Mas se for uma questão pessoal, de um grupo de amigos, eu não vejo problema. Tem que ter cuidado com a figurinha para não denegrir a imagem do pré-candidato, né? Que acontece muito. Porque aí pode configurar a propaganda antecipada negativa. Ainda assim, grupo de WhatsApp, porque existe uma discussão. Mas o grupo de WhatsApp é um grupo restrito. Mas existem alguns julgados hoje, acho que é do TRE da Bahia, do TRE do Ceará, em que o grupo era formado por várias pessoas, um grupo mesmo que tinha um caráter público, e aí se considerou a propaganda negativa no WhatsApp. Outra questão que eu acho importante, rapidinho falando, que essas figurinhas também não... O cara contratou uma empresa para fazer 1000 figurinhas. Então, também isso aí pode configurar o abuso, né, do poder econômico.
Agora, se for uma figurinha ou outra, que não é muito custoso, a questão do recurso para se fazer, eu não vejo problema. Perfeito, doutor. Então, só complementando a ideia, né, a questão do que você falou da jurisprudência da Bahia, que existem hoje grupos que não é grupo de amigos, são grupos que você tem centenas de pessoas, né? Isso aí hoje existe muito. A gente vê, você recebe um link e você pode entrar em um grupo de apoiadores de determinado político ou de defensores de determinado tipo de bandeira. Nesse caso aí, que foi a jurisprudência da Bahia, né? Que não é um grupo de amigos, não é pessoas que se conhecem aquele grupo, são defensores de alguma ideia, ou então você tem aquela plataforma ali que é só clicar em um link e você entra em um grupo de WhatsApp. A gente pegou um caso, doutor Edil, que eram 5 grupos, que juntando os 5 grupos davam mais de 1.200 pessoas. Então a gente não pode alegar que isso aí é um grupo privado, né? Isso aí, o alcance de pessoas aí. E vai replicando para vários outros grupos. E a gente aqui também está diante de uma eleição, uma metodologia nova. Nem todos os casos já passaram pelo TRE, pelo TSE. Então, são demandas que eventualmente irão surgir. Então, a gente assim, trouxe alguns julgados. Esse, de fato, a gente já pesquisou bastante, não tem nada. Claro que se você pega uma figurinha atrelado ao número do seu candidato, isso poderá trazer problemas para você, para o seu cliente pré-candidato. Perfeito, doutores. Vamos aqui para a última pergunta da doutora Fernanda Queiroz, que ela pergunta o seguinte: é um caso em que o músico, né, o cantor, durante a live, ele se refere ao doador como meu prefeito, e esse mesmo prefeito é também pré-candidato. Aqui seria também um caso de violação à impessoalidade ou poderia haver uma relativização, né? Considerando que foi o cantor que estava fazendo essa menção de meu prefeito, meu futuro prefeito? É uma live particular, né? Não é uma live, por exemplo... É, um cantor que está na live, pelo que ela explicou. Ele pode se manifestar, né? É livre a manifestação dele. Eu não... Também acho, a gente não tem como... Não veria problema, a não ser que tivesse lá a marca do prefeito. Isso acontece muito. A live do prefeito, né? Aconteceu o caso, a live do prefeito. Aconteceu um município em que o prefeito fez uma live. Aí já seria um problema maior. Mas nesse caso do alô aí, eu não vejo problema não. Perfeito, doutores. Eu queria agradecer muito aos senhores, a todos aqui presentes. Como o doutor Eduardo mencionou, a gente está nessa mudança, nessa nova era, nem sempre vamos ter respostas prontas para tudo. Até outro dia, a eleição era aquela no pé do ouvido, era mais tempo de eleição, né, carreata, todos aqueles eventos, e agora a gente está aqui numa era das novas tecnologias, e aos poucos nossos legisladores, os entendimentos dos tribunais vão se adequando a essas situações. Né? A gente recomenda que, na dúvida, tire um print, peça a consulta de alguém que realmente detende daquele know-how para a matéria. E é isso, eu queria agradecer mais uma vez aos senhores e a todos aqui presentes. A gente vai mandar para o e-mail de todo mundo também depois o contato de todos nós, para qualquer outra dúvida que não tenha sido respondida, que a gente mande depois. Doutor Bertoldo? Obrigado, doutora Mise. Você conduziu muito bem aí o debate. E quero dizer que é o primeiro evento, né? A gente teve a dificuldade inicial, mas tenho certeza que outros virão. E é um projeto aí que a gente vai estar todos juntos. E agradecer a participação de todos também. Obrigada. Eu tenho certeza que esse podcast já vamos colocar aí, pensar em outros temas, e a gente até aceita isso, pessoal, da sugestão. Vai ficar gravado, né, doutora Mise? Tá gravado. Vai ficar. Pessoal, eu queria agradecer a todos que participaram, né? Eu acho que vocês perceberam aí que algumas pessoas entraram e ficaram com o nome de Amanda Carolina, né? Ocorreu um problema aí, mas não é porque tinham várias Amandas, é porque aconteceu algum problema no sistema. Eu estava achando que era a mesma pessoa. Não, várias pessoas. Várias pessoas entraram e apareceram o nome de Amanda, né? Eu estou vendo o doutor Adenilson aí, que está presente, procurador do município de Caxias. Luana, minha esposa, entrou também como Amanda. Então, Edil, vamos agradecer também para o Alan, da TI do escritório, doutora Amanda, da H-Job, que é o pessoal que faz aí o marketing do escritório. Agradecer a paciência, doutora.
Agradeço. Estão com a gente até agora nesse horário. Vamos comer a pizzazinha agora aqui no escritório para poder... Ô, doutor, manda uma para mim aqui também. Um Vou abraço. mandar, doutora Miss, uma pizza para você. Você merece. Um abraço. Doutora Miss, muito obrigado, viu? Você foi nota 10. Obrigada, eu Perfeita a agradeço. sua condução aí. Muito boas essas observações. Um abraço. Tira um print aí, doutor. Adilson de Serrano aí, ó, mandando um abraço para ele. Ah, doutor